Bem-vindos! Olha, para nossa análise de hoje, a gente tem uma fonte que é fascinante. É um pequeno diário ilustrado, super delicado, lá do Japão, da década de 1820. E quando você diz pequeno é no tamanho, porque o conteúdo é gigantesco. Exatamente. O autor era um jovem aspirante artista, um rapaz chamado Baba Shikukin, e só para a gente se situar, é o período Edo. O Japão estava praticamente fechado para o Ocidente. Totalmente. Pensa num mundo sem internet, sem, sei lá, tutorial de arte no YouTube. Sem nem livro de arte impresso em massa, né? Nada. Era um vácuo de informação se a gente comparar com hoje. E é nesse cenário que esse jovem, com uns 20 e poucos anos, começa esse diário. Até o nome que ele usava é poético. Shikukin. Que significa harpa de bambu japonesa. Lindo, né? E é justamente esse suposto vácuo que torna o diário tão incrível. Ele não é só um objeto de arte bonito, ele é um mapa. Um mapa. Gostei disso. Um mapa de quê? De como o conhecimento era passado, sabe? Numa época em que não existia um caminho claro. A nossa missão aqui é tentar desvendar como um jovem aprendia a ser artista sem escola, sem currículo, sem nada disso. E o que mais me chama a atenção é a inversão que você comentou. Sim, hoje a gente tem diário, journal, para tentar filtrar o excesso de informação que chega até nós para organizar a mente. Certo. O Shikukin fazia o oposto. Num mundo com teoricamente pouca informação disponível, ele usava o diário para construir o conhecimento, para capturar os pedacinhos de sabedoria que ele encontrava. Cara, é uma inversão total. E o mundo que ele queria mapear era a cidade de Onomichi. Vamos pintar esse cenário para o pessoal. Vamos. Não era uma capital gigante como Kyoto, mas também não era um vilarejo qualquer. Era um porto super movimentado. O sempre nervoso, né? Por onde passava de tudo. Arroz, algodão... Exato, um polo logístico e onde tem comércio, tem dinheiro. muito dinheiro. A cidade era cheia de comerciantes ricos que tinham tempo e o interesse genuíno em cultura, em arte, em se tornarem mais eruditos. Eles queriam consumir e entender de arte, o que cria um ambiente perfeito para um jovem artista. Só que aí vem o grande problema. O desafio que eu mencionei no começo. A falta de escolas. Nenhuma. Zero. Então a pergunta quase dramática. Como um cara talentoso como Shikukin podia sonhar em ser pintor? O caminho simplesmente não existia. E a solução que eles encontraram foi... totalmente orgânica. Como assim? Aqueles mesmos comerciantes, os mecenas locais, começaram a convidar artistas e poetas famosos de outras partes do Japão para passar um tempo na cidade. Tipo uma residência artística? Exatamente. Uma residência artística. E esses mestres ficavam por semanas, às vezes meses. E isso tinha um duplo propósito. Ok. Primeiro, claro, eles produziam arte que era comprada ali mesmo. Mas o segundo objetivo, que é o mais genial para a nossa análise, é que eles viravam professores temporários para os jovens locais. Era um aprendizado por imersão total. Você não se matriculava numa aula, você era convidado a conviver com um mestre. E essa dinâmica já aparece logo na primeira página do diário, né? Nos joga direto no meio da ação. A primeira entrada, do inverno de 1822, diz: sessões de pintura com o mestre Uragami Shunkin. E ele anota tudo, né? As datas... Com precisão, diz que o mestre chegou em meados do 10º mês lunar e foi embora no final do 12º. Foram quase 2 meses de convivência intensa. E não era qualquer um esse Shunkin. De jeito nenhum. Era uma celebridade, um artista do estilo bonjin, ou letrado. Famoso por paisagens super dramáticas, com uma energia quase selvagem, a classe mercantil adorava. E a primeira ilustração que o Shikukin faz desse encontro é reveladora. É uma cena super simples. Uma refeição. Quase banal, né? Isso. O mestre Shukin está à direita, fumando um cachimbo super relaxado, e à esquerda, o Shokukin, que se desenha minúsculo. Minúsculo. Ele parece uma criança do lado do mestre. E tem um recipiente de saquê ali do lado dele, claramente numa posição de quem vai servir. Essa diferença de tamanho é gritante. É uma convenção da época ou é algo pessoal dele? É uma ótima pergunta.
Acho que é um pouco dos dois. Existia, sim, essa convenção na arte asiática de mostrar a hierarquia pelo tamanho, o mais importante a maior, Certo. mas o jeito que ele faz com tanto detalhe no mestre, e ele mesmo quase como uma sombra, sabe? Sugere uma veneração muito pessoal, muito profunda. Ele está dizendo, eu sou insignificante perto da grandeza dele. É uma declaração de humildade. Total. E o fato de ser numa refeição, não num ateliê, também diz muito, né? Diz tudo. É a pista principal. O aprendizado não era uma aula com hora marcada, acontecia no fluxo da vida, durante uma refeição, numa conversa. O que o Chico Kim estava absorvendo ali não era só como segurar o pincel. Era a postura, o jeito de ser. Exato. A calma do mestre, o ritmo da respiração dele fumando. Era um aprendizado de 360 graus sobre como ser um artista. Me lembra um pouco quando a gente aprende algo com um avô, sabe? Ninguém te dá um manual, você só fica ali do lado, olhando, ajudando e vai absorvendo por osmose. É a analogia perfeita. Aprendizado por osmose. E o diário está cheio de outros exemplos disso. Tem outra ilustração que eu acho fantástica. Qual? O mestre Shang Qin está tocando o qin, que é tipo um alalô chinês, um instrumento de eruditos, e do outro lado da sala está o Chico Kim debruçado sobre um papel, pincel em riste. Mas o que ele está aprendendo ali? O mestre está tocando música, não pintando. Exatamente. À primeira vista é só lazer, mas para o Chico Kim aquilo era uma aula. Uma aula sobre inspiração. Entendi. Ele não estava recebendo instruções técnicas, tipo, pinte essa montanha com esse tom de cinza. Ele estava aprendendo a traduzir um sentimento, uma atmosfera em imagens. Capturar a essência, não a aparência. Isso. É um conhecimento que não cabe em livro. Só se aprende estando lá, sentindo junto. E essa rede de mestres foi crescendo, né? O Shang não foi o único. De forma alguma. A cidade era um imã. Anos depois, o diário mostra a visita de outro gigante, Hai Sanyo, um poeta e pintor famosíssimo. E tem um desenho dele também. Sim, numa cena de inverno. Dá pra sentir o frio. Tá todo mundo agasalhado, tem um aquecedor de saquê no centro e a dinâmica se repete. Sanyo no centro, gesticulando, animado, e o Chico Kim. Deixa eu adivinhar. À esquerda, menor em posição de serviço. Exatamente. Pronto para encher a taça do mestre. Olhando com os nossos olhos de hoje, me pergunto se isso não era um pouco... humilhante. Ser o cara que serve a bebida? É uma perspectiva moderna interessante, mas para ele e para a cultura da época era o exato oposto. Era um privilégio imenso. Um privilégio. Com certeza. Estar ali servindo o saquê significava ter acesso irrestrito às conversas, ao pensamento do mestre. Era o preço do ingresso para a melhor educação que existia. Ele não estava só servindo, ele estava absorvendo tudo. Faz todo sentido. Ele pagava com serviço por um lugar na primeira fila. E o diário mostra que esse investimento deu resultado, né? E como? É aqui que a história fica realmente bonita. Anos se passam e o diário mostra o Chico Kim já mais confiante, fazendo as próprias viagens. Ele sai de Onomichi. Exato. E vai para onde? Para Kyoto, a grande capital cultural. E ele vai visitar quem? Seus antigos mestres, Shunkin e Sanyo. Nossa, essa imagem é poderosa. A jornada se completa. O garoto que servia saquê agora está em Kyoto passeando com os ídolos dele. Um com outros jovens carregando material de pintura. A relação evoluiu. Muito. Ele não é mais só o aprendiz que serve, ele é um colega mais jovem, um convidado acolhido no círculo íntimo. E o aprendizado continua, mas de um jeito diferente. Um jeito muito mais sofisticado. Agora eles aprendem juntos, observando a natureza, trocando ideias. Aqueles contatos da juventude se tornaram a rede profissional dele para a vida toda. Olhando para o diário como um todo, qual era o objetivo final dele? Por que ilustrar tudo com tanto detalhe? Eu acho que ele percebeu que as lições mais importantes não podiam ser escritas. Como você descreve em palavras a atmosfera de uma sala onde um mestre toca música? Não dá. As imagens eram a única forma. Para mim, o diário é como uma escada que o Chico Kim construiu para si mesmo, para poder olhar para trás e entender a própria evolução. Cada desenho é um lembrete não do que foi dito, mas do que foi sentido. As imagens contam a história emocional. Perfeito. A distância respeitosa, o calor de uma conversa, a beleza de uma caminhada.
E é por isso que esse diarinho é uma fonte histórica tão rica. Ele nos mostra um mundo de aprendizado que a história oficial, focada em textos, ignora. Um mundo construído sobre relações humanas. Então, resumindo, através dos olhos de Baba Shikukin, a gente viu que ser aprendiz no Japão de 1820 era uma imersão total na vida. Exato. Não era uma profissão, era um modo de vida entrelaçado com refeições, música, passeios. Isso. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando pra gente fechar? Diga. A nossa conversa toda focou em como o conhecimento fluiu do mestre para o aluno. É a via normal. Certo. Mas o fato de Shinchukin ter criado essa obra tão detalhada, tão sensível, me faz pensar no caminho inverso. Como assim? De que maneira essa observação dedicada do aluno pode ter influenciado os próprios mestres. Como será que foi para um Shunkin ou um Sanyo ver seus gestos, sua presença, refletidos de forma tão bonita pelos olhos desse jovem talentoso? Será que isso não os fez pensar sobre o próprio legado que estavam construindo?